Feche seus olhos, vamos agradecer por esse tempo precioso, pela bondade do Senhor conosco. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Como é bom, como é agradável viverem unidos os irmãos. E nós estamos aqui na Tua presença, em comunhão, em unidade, em amor e temor ao Senhor, reconhecendo a Tua graça, reconhecendo, Senhor, a Tua misericórdia e compreendendo, Senhor, que nós estamos aqui porque o Senhor nos perdoa, o Senhor está pronto, ó Deus, a nos abençoar e santificar. O Senhor está pronto a falar conosco e agir no nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, receba a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoe cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que estão a caminho, e esteja também com aqueles que por algum motivo não virão. Alguns, Senhor, que estão fora da cidade, outros, Senhor Deus, que estão desanimados, outros, Senhor Deus, que estão cheios de dúvida. Que o Senhor, ó Pai, esteja com cada um deles onde estiverem, e seja o Senhor, ó Deus, a resposta ao anseio do coração de cada um deles, assim como o Senhor é a resposta ao anseio do nosso coração nessa noite. Assim nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor? Conhecem esse canto? Vamos juntos. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Os irmãos podem se assentar. Algo que nós afirmamos na presença de Deus, e é claro que Deus ouve e Deus recebe aquilo que nós falamos. O texto diz que para dar louvor ao Senhor, o Senhor que é devido, o louvor
de louvar ao Senhor, porque louvor ao Senhor é muito mais que canções, que melodias, que poesias. Louvor ao Senhor é vida, é o coração verdadeiro na presença dEle, o coração que está diretamente sintonizado ao louvor, à melodia, aos acordes. Então agora nós vamos estar orando. Cada um de nós vai se colocar na presença do Senhor e derramar o seu coração na presença dEle. Abrir esse coração e deixar esse coração aberto, exposto, para que Deus possa tê-lo em suas mãos, para que Deus possa sondá-lo, para que Deus possa conhecê-lo, para que Deus possa tornar aquilo que está no seu coração conhecido, possa perdoar, possa fortalecer e santificar. Então derrame, abra esse coração na presença do Senhor. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor, porque Ele é digno. Então nesse momento, fale com Deus, coloque o seu coração diante dEle. Eu vou dar um tempinho e depois eu vou pedir para o Alessandro fazer essa oração de gratidão a Deus por tão grande amor por nós. O Alessandro vai dar um tempinho para nós, depois ele vai orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem olhado para nós, ó Deus. O Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. O Senhor tem nos dado sustento, Pai. O Senhor tem nos dado esperança, Pai. O Senhor tem nos dado saúde física, Pai. O Senhor tem nos dado, Senhor, fortalecimento na nossa vida espiritual. Eu quero te pedir, Senhor, em prol de todas as pessoas aqui presentes, cada membro da igreja, ó Pai, aquelas pessoas que ainda se perderam, Deus, e tantos outros que estão nervosos, ó Pai. O Senhor possa estar incomodando corações, Deus, possa estar falando por isso, Deus, possa estar tratando cada um na sua dificuldade, Deus. Muitas das vezes, ó Pai, a gente fica temeroso, Deus, a gente fica muitas das vezes até mesmo com preguiça, ó Pai, de participar da comunhão do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a sermos mais gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor nos dá o ar da esperança, Deus, o Senhor cuida de nós, ó Pai, o Senhor cuida da nossa cidade, cuida do nosso país. Às vezes somos julgados, não reconhecemos o seu poder e o seu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer cada vez mais a dependência que temos de Ti, ó Pai, porque sem o seu amor e sem a sua misericórdia não somos nada. Porque muitas das vezes, ó Deus, ficamos com medo, ficamos, Senhor, diante das dificuldades, dos problemas, ó Deus, com as mãos amarradas, ó Deus, mas não por falta de cuidado do Senhor, muitas das vezes por medo dos nossos próprios sentimentos, dos nossos corações. Abra o nosso entendimento, ó Pai, purifique os nossos pecados, ó Deus, firme o nosso espaço na rocha que é Cristo, ó Deus, e não nos deixe desviar, não nos deixe voltar atrás, ó Deus, não nos deixe, Senhor, ficar à beira do caminho. Cuide da minha família, cuide da família de cada homem, de cada mulher, cuide de cada família da nossa cidade, ó Deus, conforte as orações, ó Pai, cura as feridas, ó Pai, venha trazer provisão, Senhor, cada um dos seus filhos, ó Deus, porque nós sabemos, Senhor, é Deus do possível. Eu te agradeço mais uma vez pela sua atenção, Senhor, pelo seu carinho, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um. Possa abrir o nosso entendimento, tanto nos louvores, ó Pai, no estudo bíblico, ó Pai, nas orações, nas petições, ó Deus, e que também possamos saber reconhecer as suas respostas, Deus, que muitas das vezes nós não entendemos, Senhor, os planos do Senhor para nós. Mas o Senhor tem um plano muito melhor que a gente pensa. Amém. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro a Deus, eu te peço por cada irmão, por cada irmã. Fala ao Deus. Amém. E Deus, Ele se agrada de quem somos e também se agrada daquilo que nós nos tornamos na mão dEle. Então Deus, Ele trabalha em nós para trabalhar através de nós. A palavra diz que nós fomos salvos para as boas obras. Nós não fomos salvos por causa das boas obras,
mas para as boas obras. Então todo aquele que é salvo é bênção nas mãos do Senhor na vida do próximo. Então eu quero também pedir aos irmãos que estejam orando pela nossa cidade. O Alessandro já orou parte, mas para que Deus use a cada um de nós nessa cidade, não só como igreja, em conjunto como irmãos, mas individualmente também como igreja, porque ao longo da semana cada um está em um lugar. Deus colocou cada um no lugar nessa cidade, seja durante o trabalho, seja indo fazer ou resolver alguma coisa. Nós somos instrumentos na mão de Deus, aonde nós estamos e com quem nós estamos conversando. Então eu queria que nós estivéssemos orando agora para que Deus nos abençoe para sermos bênção nessa cidade. Então nós vamos ter agora o bazar, que vai acontecer dia 29, dia 6. Nós temos os cada-dias que já começaram a ser entregues. Nós temos aí 1000 cada-dias para entregar. Então que Deus abençoe, que esses cada-dias cheguem nas mãos e no coração de cada pessoa que Deus preparou. Nós temos aí o propósito de Deus ao longo desse final de ano, onde tem as festas, tem o Natal, a passagem de ano, principalmente no Natal, que as pessoas estão com o coração mais aberto. Então que Deus possa nos abençoar para que nós sejamos bênção na vida dessa cidade. Quem pode fazer essa oração? Leves? Então vamos orar então. Amado Deus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela sua misericórdia. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir mais uma vez, ó Deus, a cidade de Brasília, nós sabemos que o Senhor dessa cidade é o Senhor. Pai querido, que através do sangue de Cristo, Pai, aqueles que são seus, ó Deus, possam ser libertados de guerra, Senhor. Que esse Deus possa conhecer o Senhor, vendo Deus, o amor e a misericórdia do Senhor, Deus. Abençoa nós sabemos, ó Deus, que o Senhor penetra corações e só o Senhor pode mudar o sentimento do ser humano. Por isso, ó Deus, usa-nos, ó Deus, como os ferramentas do Senhor, para que possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, estar divulgando a tua palavra, ao mesmo tempo, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Pai, lapidando esses corações, tirando esses corações de pedra e colocando no coração de carne, no coração quebrantado, no coração contrito, no coração que possa te, ó Deus, te render graças, no coração disposto a te obedecer, que te livre do sangue de Jesus. Pai querido, eu quero te pedir, ó Deus, que vamos realizar esse mês, meu Pai. O Senhor sabe, ó Deus, que todo o trabalho desse bazar, todo o fruto, ó Deus, é para missões, é para o reino. Pai querido, o Senhor esteja dando condições daquelas pessoas, ó Deus, podemos a gente estar aqui, ó Deus, que ela possa ser alcançada, ser abençoada com alguma coisa que ela se encontre em terra. Receber essas pessoas, falar do amor do Senhor, para que inclusive eu possa, Deus, saber cada um de nós verdadeiros adoradores e gratidão pela tua palavra. O Senhor, meu Deus, Pai, criar aquele caminho que o Senhor leva das andadas, esse caminho que nos leva a Cristo Jesus. Pai querido, toma a condução, Senhor, desse culto, Deus, desse estudo bíblico. Pai querido, para que possamos, ó Deus, estar fazendo, Senhor, o trabalho que o Senhor requer de cada um de nós, para que possamos ser ceifeiros da sua seara. Ó querido Deus, que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma oração, vou pedir ao presbítero Eber Júnior que ore. Nós falamos sobre Deus nos usar aqui na cidade, mas Deus também tem seus planos para nos usar fora da cidade. Então tem um casal, que está em contato. O contato começou através da igreja de Caxambu. O pastor Carlos, procuraram o pastor Carlos lá em Caxambu, foram ao culto. Um casal de Minduri. Na verdade, a moça é de Minduri, o namorado dela é de Jundiaí, São Paulo.
mas ela demonstrou interesse de abrir ali a possibilidade da gente fazer um culto e começar um trabalho lá em Minduri. A irmã Francisca falou de algumas famílias que estão pedindo para um trabalho lá em São Tomé das Letras, assim, que eles abrem o coração, a casa, caso a gente possa fazer um trabalho lá. Então nós estamos vendo que Deus está abrindo portas, nós estamos percebendo que o mundo está clamando, as pessoas estão clamando, e que Deus possa nos dar esse discernimento, essa direção aí, de como ser instrumento nas mãos do Senhor. Nós temos também essa campanha que nós começamos no domingo, arrecadação de arroz e feijão, para a gente levar lá ao centro de recuperação em Jesuânia. Também o desejo do nosso coração de doar um dia nosso lá para ajudar a pintar, a reformar, a fazer alguma coisa para ajudar lá também. Então é uma forma também da igreja estar abençoando. Nós temos a nossa parceria também com as missões transculturais, né? Missões que estão acontecendo lá na Ásia também, né? Nós temos a nossa parceria com a família missionária que a gente tem apoiado. Então esse campo missionário que Deus tem levantado à igreja, e que nós possamos estar com o coração aberto a ser usado como instrumento de Deus. Então que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ter mais essa oração, o presbítero Heber Júnior vai orar para que Deus esteja conduzindo em direção à vontade dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa, para louvar e desejar o santo nome. Obrigado, Deus, pelo dia que proporcionaste a nós, obrigado pelo dia de descanso. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem feito na nossa vida, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E agora, Senhor, nós queremos pedir, ó Deus, pela igreja de Cruzia, pelas pessoas que aqui estão em comunhão contigo, ó Deus. E essas pessoas, ó Deus, possam realmente procurar a santificação de Deus, procurar o amor de Deus nas suas vidas, que elas possam ser exemplos de pessoas aqui na cidade de Cruzia, e que, assim como na cidade de Cruzia também, nós possamos expandir esse teu evangelho nas cidades vizinhas. Nós sabemos que o mundo tem clamado, nós sabemos que o mundo tem desejado e precisa de ti, ó Pai. Mas nós precisamos trabalhar na seara. A seara está pronta. As pessoas, o trigo precisa ser recolhido no celeiro, e as pessoas precisam pregar esse evangelho, as pessoas precisam amar as outras pessoas, as pessoas precisam se dedicar às outras pessoas, as pessoas precisam ouvir outras pessoas. Nós pedimos, ó Deus, que a igreja de Cruzia esteja realmente envolvida, porque a tua palavra diz que ela é uma igreja santa, escolhida, sacerdócio real. Não é mais um povinho, mas é o povo de Deus. Nós te pedimos, Deus, a tua bênção sobre essa igreja, sobre as pessoas dessa igreja, sobre as famílias dessa igreja. E que eles nunca, Deus, como uma mulher de Ló, se voltou para trás e virou uma estátua de sal. Que as pessoas que aqui estão, Deus, e que creem em ti, ó Deus, e que realmente te amam de todo o coração, Deus, possam continuar te olhando, Deus, olhar a Cristo Jesus, que é o nosso alvo. Obrigado, Deus, pelo teu amor conosco. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, chamar as crianças à frente. A gente já vai dividir. Nós temos as crianças, nós temos a sala de catecúmenos e os que vão ficar aqui no templo. Estenda suas mãos para a gente abençoar a Sofia. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Obrigado pela vida da Sofia, obrigado pela perseverança do Walter, da Luana, da obediência, ó Deus, em trazer a Sofia e o Arthur à casa do Senhor. Rogo as tuas bênçãos sobre eles, em especial sobre as crianças, que cresçam amando ao Senhor, cresçam sabendo que são amadas pelo Senhor, e que este amor, ó Deus, esteja com as demais crianças da tua igreja. Onde elas estiverem, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, guardando, livrando-as de todo mal,
ministrando ao coração delas também, assim como o Senhor faz essa noite ao coração da Sofia e do Arthur. E que o Senhor abençoe os pais, ó Deus, e esteja com eles, dando entendimento, ó Pai, e dando forças para que eles possam também trilhar o caminho do Senhor com seus filhos. E que a tua bênção, ó Deus, permaneça sobre o teu povo, a tua igreja. Ministre a bênção da tua palavra ao coração de cada um de nós, ao coração dos irmãos que estarão estudando, ó Pai, sobre a sala de catecúmenos, sobre a tua palavra, sobre a tua igreja, e também nós que estamos aqui no templo estudando sobre a oração, ó Deus, e como viver essa bênção do Senhor. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, edifique a tua igreja, santifique a tua igreja, guarde-a na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos dividir então. Júnior, fica à vontade onde você achar melhor, tá? Deus abençoe. Aí, seu Fernando, Tatiana, pode descer com o Júnior. E nós vamos para o livro. Vamos ver se hoje a gente anda mais, se vai dar tempo de terminar ou não. Obrigado, Walter. Vocês lembram onde nós paramos? Nós vamos dar continuidade na página 124, onde tem o tema O Doce Efeito desta Oração. O doce efeito desta oração. Eu vou deixar projetado o texto base, embora tenhamos aí um outro texto para ler, mas o texto base é Filipenses 4, 6 e 7. Vamos ler Filipenses para retomar o raciocínio? Vamos juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então aqui, a proposta do livro, a proposta dos autores é, principalmente nesse capítulo, o último capítulo que nós estamos estudando, que é o autor é o Spurgeon. É o Spurgeon. A proposta dele é como não ficar ansioso, sendo que a ansiedade é algo tão forte, tão característico da nossa época. E olha que ele era de séculos bem atrás. A proposta dele é trocar a ansiedade pela fé, e a fé ser fortalecida pela oração. Ok? Então, a proposta dele é o seguinte: quanto mais praticarmos a oração com fé, mais a ansiedade vai ser controlada por meio disso. Vai ser dominada e ela vai ser substituída por essa confiança na nossa vida. Então ele não está dizendo que nós não podemos estar ansiosos. Ele está dizendo que nós não devemos. Ou seja, que há algo que Deus nos dá para que essa ansiedade não nos domine. Então ele veio trabalhando os capítulos, aí ele veio falando, por exemplo, que uma das coisas para trocar a ansiedade, para que a fé vá dominando, é tornar conhecido em tudo, tornar conhecido diante de Deus as vossas petições. Então, quando é petições, fala o quê? De coisas que nós necessitamos. Que nós queremos, nós necessitamos. Nem tudo que queremos, nós necessitamos. E nem tudo que necessitamos, nós queremos. Então aqui ele está colocando tudo para que Deus possa estar suprindo
e organizando essas questões no nosso coração. E ele fala que o meio disso, e eu acho interessante aqui que ele junta essas duas coisas, oração e súplica. Então a oração e a súplica ele coloca como andando junto. Nós já vimos as características de uma e de outra, a soma das duas, e aí ele diz que isso vai gerar no nosso coração, conforme a gente praticar cada vez mais, ações de graça. Ações de graças não pelo que pedimos e nem pelo que recebemos. Ações de graças pela oportunidade de estarmos na presença de Deus. Por quê? Porque quando não recebemos, não vai dar vontade de agradecer. Quando nós não recebemos aquilo que nós queríamos. Então, ações de graça não pode estar vinculada à minha vontade. Ela tem que estar vinculada à presença de Deus. Eu sou grato porque eu estou na presença de Deus. Aí as demais coisas que eu receberei são bênçãos de Deus na minha vida. Então nós entramos agora na última fase que o autor vai trazer, que diz respeito ao versículo 7. Ou seja, essas práticas que nós viemos estudando, em especial nesse último capítulo, que está mais direcionado ao versículo 6, ela vai nos levar a experimentar o versículo 7. Então, a partir da página 124, ele vai colocar como um subtítulo o doce efeito da oração. E aí ele vai dizer o seguinte, logo nas primeiras linhas: assim conclua esse terceiro ponto, o doce efeito desta oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se você puder orar dessa maneira, em vez de ceder à ansiedade, o resultado será que uma paz incomum tomará conta do seu coração e da sua mente. O que ele está falando aqui? Que existe uma batalha sendo travada. Quando ele fala sobre ceder, ele está falando o seguinte: nós temos parte nisso. Nós precisamos exercer a nossa parte nisso. Então, quando começar a sentir aquela ansiedade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa orar. Oração e súplica. Nós precisamos suplicar. A súplica, ela vai dando um pouquinho mais de visibilidade à nossa necessidade, à nossa condição de dependência de Deus. Então a súplica vai nos ajudar a depender mais de Deus, a se colocar mais na dependência de Deus. Então é uma batalha que nós vamos travar constantemente. E aí o texto vai dizer: paz que excede o entendimento é porque não tem lógica. Então ela vai acontecer no nosso coração independente da situação, da circunstância. Ela vai nos dominar, ela vai tomar conta do nosso coração. Então tem essa batalha. Mais para baixo, no fim desse primeiro parágrafo, vai dizer assim: isso deve dominar o seu coração e a sua mente. O que deve dominar o nosso coração e a nossa mente? A paz de Deus. Agora eu acho interessante, por quê? Porque o texto ele está dizendo especificamente a paz de Deus. Ele usa a pessoa de Deus. Quando ele se refere a Deus, ele se refere à Trindade. E quando ele se refere à Trindade, ele nos leva a cada área de um membro da Trindade. O Pai, qual é o papel do Pai na Trindade? Vamos lá. Qual é o papel do Pai na Trindade? O que o Pai faz? A criação? Onde o Pai está agora? No trono. Então, se ele está no trono, ele está fazendo o quê? Qual que é o papel dele? Governar. É ele quem domina. Então ele está no controle. O papel do Pai, lembra a visão de Isaías que nós vimos quinta-feira passada? Ele está no alto, sublime trono. O trono não é só o trono. O trono, ele está no alto e o trono é sublime.
Então, Deus ele governa de uma maneira soberana. A nossa vida não está ao acaso. A nossa vida não está vulnerável. Nós não estamos num ônibus sem motorista. Deus ele está no controle. A figura do Pai na Trindade. A figura do Filho. Qual o papel do Filho na Trindade? Intercessão é um dos papéis, mas a intercessão de Jesus não é a intercessão, porque tem um outro intercedendo por nós. Na verdade, vamos trocar essa palavra intercessão, dona Fátima, por advogar. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, não é? Mas ele tem o papel só de advogado? O que mais? Salvador. O que mais? O Pai está no trono, mas Jesus tem um papel específico dele, que quando ele voltar, todo olho verá e toda língua confessará ele como? Oi? Não, o juiz é Deus, é o Pai. Como Senhor, não como Salvador. Como Senhor. Toda língua confessará Jesus como Senhor. Como Salvador são os que pertencem a Cristo. Então, Cristo é o advogado, Cristo ele é o Senhor, Cristo é o noivo que vai vir nos buscar, Cristo é aquele que está ao lado do Pai, à direita do Pai, e a Bíblia diz que nós governaremos com Ele, nos assentaremos à sua mesa na eternidade. Então, Cristo, essa pessoa de Cristo, é a nossa ponte, a nossa união com Deus, por meio de Cristo. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o Pai está no governo, Cristo está preparando um lugar para nós, Cristo virá nos buscar. Então, Cristo é esse quem é a nossa ponte, que liga o céu à terra. Agora tem a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Bom, se a primeira pessoa da Trindade nos traz segurança, porque ele permanece governando, ele permanece no trono, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, nos dá segurança, porque nós sabemos de quem somos e para onde vamos. Porque Jesus diz: onde eu estiver, vocês estarão também. Então, nós pertencemos a Deus, nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, e nós temos o nosso lugar com Deus na eternidade. Nos dá essa segurança. Agora vem a terceira pessoa da Trindade. Qual é o papel da terceira pessoa da Trindade? Aí ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. O que mais? Da justiça e do juízo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que mais? Ele vai convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Com que material? Porque vamos pensar por etapas, que aí fica fácil a gente guardar essa linha de pensamento. O Leris falou primeiro que ele é o intercessor, intercederá por nós com gemidos inexprimíveis, mas ele vai interceder em nome de quem? Porque ele não é a ponte entre nós e Deus, ele não é, porque senão ele seria uma segunda ponte, vocês concordam? Aí quebra-se a fala de Jesus que diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, então pode ir pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas ele faz essa intercessão em nome de alguém, não é no próprio dele. Agora, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas ele nos convence com o quê? Qual é o material que ele usa? Então, se ele intercede, qual é a pessoa, através de que pessoa
ele nos convence através de que material? O material e a pessoa estão vinculados. O material, no caso, seria Jesus, o sangue do Cordeiro. a palavra que vos tenho ordenado. Lembra que Jesus falou que Ele enviaria o Espírito Santo, que nos faria lembrar de tudo o que Ele, Jesus, tem nos ordenado. Então, a matéria que o Espírito Santo usa para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo que o Senhor tem ordenado, o próprio Cristo, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, ok? Olha só que interessante na criação, todas as coisas não foram criadas pela palavra de Deus, fora o homem, mas a própria palavra diz que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então Jesus, Deus, o Pai que está no trono, ordena. Jesus é essa palavra de ordem e o Espírito Santo é essa execução. Lembra que lá no início diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque a terra era sem forma e vazia? Então, só olhando dessa maneira você já enxerga os três em ação. Da mesma forma, o Pai envia o Filho é a ação da redenção, e o Espírito Santo é a condução à redenção, ou à eternidade. A redenção nos leva à salvação eterna, e quem nos conduz agora por esse caminho é o Espírito Santo. Está claro, gente? Está fácil de entender? Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é um caminho, ele não é uma esteira rolante. A gente não para em cima dele e ele vai nos levando imóvel. Não, a gente tem os passos. Quem vai nos ajudar a dar esses passos é o Espírito Santo. Ok? Então, por que a gente então se sente seguro? Por que diz que é a paz de Deus? Porque é a paz nesse Deus completo, onde a Trindade está agindo a nosso favor. Então, se o Pai está no trono me dá a segurança de que Deus governa todas as coisas, se o Filho me dá a segurança de que eu sei a quem eu pertenço e eu sei aonde eu vou, para onde eu vou, o Espírito Santo me dá a segurança em saber como eu vou. Esse como é como eu vivo diariamente aqui, até quando Deus me levar para a eternidade com Ele. Ou seja, todas as áreas da minha vida estão cobertas por Deus, estão seguras em Deus. Por isso que é a paz de Deus. Agora, essa paz de Deus, ela existe. O texto está dizendo agora não sobre existir essa paz, ele está falando sobre desfrutar dessa paz. Eu posso ter a paz de Deus e não desfrutar dela, continuar vivendo ansioso, preocupado, ok? Então, o que a oração vai nos ajudar é desfrutar dessa paz de Deus. Por exemplo, eu passo por uma situação, aí eu oro, eu suplico, eu entro numa comunhão intensa com Deus, eu choro na presença dEle, eu grito na presença dEle, eu reclamo para Ele, depois eu clamo para Ele, depois eu obedeço a Ele, eu me calo na presença dEle quando Ele fala comigo. Tudo isso se chama comunhão com Deus, intimidade. Aí eu descanso nele, porque agora eu falei assim, bom, está na mão dele, ele faz a vontade dele, é essa paz. E isso não é voluntário, é uma ação de Deus sobre nós, então é algo que vai além de nós, é involuntário, não vem de mim, vem de Deus sobre mim. Amém? Então é uma coisa que eu não posso viver na teoria. A paz de Deus não tem como eu viver na teoria, eu tenho que experimentar. E para eu experimentar, eu preciso praticar o versículo 6.
Assim, ficou mais claro? Aí ele continua no segundo parágrafo e ele vai falar assim: outras pessoas não compreenderão. Eles, né, as outras pessoas, não conseguirão entender como você consegue permanecer tão calmo. Agora aqui eu queria só trazer uma observação, porque assim, quando fala de uma pessoa ser calma, para nós nos dias de hoje a gente olha pela personalidade da pessoa, porque tem pessoas que são mais calmas por natureza, o mundo está caindo e ela está tranquila. Não é dessa calma que o texto está falando. Eu acho que uma palavra melhor que calma seria seguro, confiante. Então seria essa pessoa assim, que ela descansa sabendo que alguém está cuidando dela, que ela não está em perigo. Então eu creio que ficaria um pouquinho mais claro, se assim, para a gente entender. Além disso, você não poderá contá-las, pois essa paz ultrapassa todo entendimento e certamente toda expressão. Então é aquela questão: se alguém virar para você e falar assim, mas como é que você consegue estar desse jeito em meio a toda essa tribulação? Por mais que você vire e fale assim, eu confio em Deus, a outra pessoa pode virar para você e falar assim, mas eu também confio em Deus e eu não estou assim. Por quê? Porque não é esse tipo de confiança, é o tipo de experiência, de intimidade. Quanto mais intimidade, mais cheio do Espírito você vai ser. Quanto mais cheio do Espírito eu sou, mais eu tenho certeza da presença de Deus comigo. Isso se torna mais palpável. Lembra, gente, o Espírito Santo não é uma pessoa, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Então a gente precisa entender que a gente tem dentro de nós uma pessoa, que a gente pode conversar e se relacionar com ela como uma pessoa, assim como nós o fazemos com Cristo, assim como nós o fazemos com o Pai, nós precisamos fazê-lo com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa também. Então, aqui o texto é igual, por exemplo, assim, você vai falar de uma pessoa que você conhece para uma outra pessoa que não conhece essa, por mais que você tente explicar, essa pessoa vai criar uma imagem da outra, mas ela não vai conseguir enxergar a outra. Assim é tentar explicar a presença de Deus na sua vida. Ok? Então, às vezes vai acontecer, a pessoa vai virar e você vai falar assim, não, mas eu confio em Deus. Então você começou tentando explicar e falou para ela assim, não, é porque Deus está na minha vida. Ela fala, também está na minha. Aí você fala, não, mas é que eu confio em Deus. Ela falou, também confio. E tudo que você vai tentar falar, ela fala assim, eu também faço, mas ela não tem essa paz. Por quê? Porque ela não tem essa intimidade que você hoje tem, porque foi desenvolvido através do versículo 6. Colocando tudo diante de Deus, pedindo, orando e suplicando, dando ações de graça pela presença de Deus e não ações de graça pelo que Deus fez. Porque, gente, isso é uma coisa também que atrapalha a nossa maturidade espiritual. Às vezes a gente agradece pelo que Deus faz e a gente deixa de agradecer por quem Deus é. Quando a gente agradece muito pelo que Deus faz e pouco pelo que Deus é, nós estamos fazendo de Deus nosso servo. Então Deus é aquele que existe para atender os meus pedidos. A gente nem briga com Ele, mas também nem agradece Ele. A gente tem o costume de dizer assim, Deus é bom, né? Deus é bom, porque Ele nos favoreceu. Nos favoreceu. E quando a gente acha que está melhor espiritualmente, Deus é bom porque Ele não nos desfavoreceu. Aí você olha para Jó e Jó fala assim, bom, eu sei receber bem a bondade de Deus, agora eu não vou saber receber o mal que Deus vai fazer? Então você vê que assim, a questão é quem Deus é. Ele é Deus.
Então a maturidade vai nos levar a olhar para Ele, não para o que Ele faz. E aí o texto ele continua, né? Além disso, meio do segundo parágrafo, essa paz ultrapassa todo o entendimento. Final desse parágrafo, ele vai começar a trazer algumas historinhas, alguns relatos, não historinhas, relatos, tá? Históricos. Última linha da página 124. Quando um dos mártires estava prestes a ser queimado na fogueira por causa de Cristo, ele diz ao juiz que estava dando ordens para acender a pilha: você pode vir e colocar a sua mão no meu coração? O juiz fez isso. Aí a pessoa que estava lá perguntou: está batendo rápido? E o juiz falou: não. Ele acrescentou: eu mostro algum sinal de medo? E o juiz respondeu: não. E aí por fim ele fala para o juiz: agora coloque a mão no seu coração e veja se você está mais agitado do que eu. Então assim, certamente o juiz estava mais tenso do que ele. Por quê? Porque ele estava vivendo uma paz que excede o entendimento. Ele ia ser queimado e foi. Agora o juiz estava mais aflito que ele. É uma paz que excede o entendimento. Ele vai dizer, mesmo sabendo, o segundo parágrafo da página 125, mesmo sabendo disso, ele tinha tanta confiança em Deus que ele dormiu suavemente. Ele está contando que esse homem que foi morrer na fogueira, na noite que ele dormiu e depois ele seria morto, queimado, ele dormiu a noite inteira. Você dormiria a noite toda, sabendo que você vai para a fogueira no dia seguinte? Ele dormiu. E diz o texto que ele estava dormindo tão bom que o pessoal precisou ir lá acordar ele. E o texto diz que ele, mesmo sabendo disso, ele dormiu suavemente. Aí ele fala: essa é a paz que excede o entendimento. Alguém capaz de dormir. Vocês lembram do episódio de Jesus na tempestade? Lucas faz questão de dizer que Jesus pega um travesseiro, porque os outros evangelhos não falam. Os outros evangelhos falam que Jesus dormiu, mas Lucas fala assim: ele pegou um travesseiro. Pegar o travesseiro, Lucas, como ele é detalhista, pegar o travesseiro quer dizer que o dormir não foi assim: eu estava muito cansado, cochilei, peguei no sono. Não, Jesus intencionalmente foi dormir. Intencionalmente. Pastor, Sim. tem uma passagem de lição que Davi estava sendo perseguido, Sim. onde fala que ele deitou em paz de Deus, né? É. Porque o Senhor nos sustenta. Sim. E conseguiu também descansar e essa perseguição. Sabendo que o Senhor cuida dele. Sim, exatamente. Então, gente, excede o entendimento. Davi estava sendo perseguido, mas essa paz toma conta do coração. Então ele está falando aqui, ó, ainda no parágrafo do segundo, diz assim: nas antigas perseguições de Diocleciano, quando os mártires eram levados ao anfiteatro para serem devorados pelas feras, aqui, gente, não é o Coliseu. O Coliseu aqui ainda não existia, tá? Eram aqueles pequenos, espalhados em vários lugares. Quem assistiu o Gladiador lembra que ele começou lutando em estádios menores, né? Aí diz assim: quando os mártires eram levados ao anfiteatro para serem devorados pelas feras, e quando um deles era colocado na cadeira de ferro, aquecido pelas chamas, um ferro rubro que queimava a carne do mártir, outro era encharcado de mel para ser atacado pelas ferroadas das abelhas e vespas, eles nunca vacilaram nem titubearam. O que não significa que não gritaram de dor, mas a fé e a confiança deles não os fizeram lutar contra. Eles sentiram dor, tudo bem, a reação física foi natural, eles não eram super-heróis, mas em momento algum eles perderam a paz,
que excede o entendimento. Gente, é uma paz. Eles vão passar por isso e eles estão tranquilos. De novo, é algo inexplicável para nós. Não foi feito para explicar, foi feito para experimentar. É igual o amor de Deus por nós. Não dá para explicar o amor de Deus por nós. Agora dá para experimentar, porque o amor de Deus não foi feito para ser explicado. O amor de Deus foi feito para ser experimentado. Terceiro parágrafo aqui da página 125 diz assim: igualmente pensa naquele homem corajoso que foi colocado em uma grelha para ser assado até a morte, e que disse aos seus perseguidores: vocês me mataram por um lado, agora me entreguem ao outro. Porque essa paz, em tais circunstâncias, era a paz de Deus que excede o entendimento. Não, aqui, eu não sei se vocês lembram, mas muitos cristãos morreram na barriga daquele touro. Vocês já viram em filme? Já viram em filme um touro gigante? Que aí eles colocam a pessoa dentro daquele touro e acende uma fogueira embaixo da barriga do touro. Vocês já viram? Aquilo lá existia mesmo. E muitas pessoas morreram daquele jeito. Imagina aquele metal ardendo e a pessoa sendo queimada sem ter o que fazer ali. Não tem como virar, não tem como fazer assim. E aquilo abafado. Ao mesmo tempo que ela era queimada, ela era cozida. Muitos cristãos morreram assim. Muitos cristãos morreram assim. Muitos cristãos na história, tem relatos históricos, que morreram naquelas fogueiras presos a uma madeira, com aquela pilha de lenha e palha, e a chama queimando o corpo deles, e eles cantando hinos. Ao invés de gritar e berrar, eles cantavam hinos, até a voz cessar, porque a morte chegou. Então, gente, quando ele fala assim: essa é a paz que excede o entendimento. Agora, ele vai trazer uma verdade aqui para nós. Final da página 125, ele falou assim: não precisamos sofrer assim hoje. Então hoje não tem touro esperando a gente, não tem fogueira para queimar a gente, mas se chegarmos a enfrentar algo semelhante, e o semelhante é algum tipo de perseguição, algum tipo de questionamento, é maravilhoso a paz que um cristão desfruta. Após uma grande tempestade, o mestre levantou-se na proa do navio e disse aos ventos: esteja quieto. E lemos: houve grande bonança. Ou seja, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pegando a figura da Trindade, o Senhor continua no trono, o Senhor continua conosco em Cristo Jesus. Diz: eis que estou convosco todos os dias. O Espírito Santo continua em nós. Então nós não devemos temer. Página 126. Você já sentiu essa calma? Você pode sentir essa noite, se você aprender esta arte sagrada de fazer seus pedidos. Aí ele volta ao versículo 6, de fazer seus pedidos conhecidos. E aqui eu acho bonito também, sabe, gente? Olha isso aqui. O que isso aqui diz a vocês? A presença de Deus, mas nós também na presença de Deus. Então hoje, por exemplo, a gente não pode perder de vista que quando eu oro, a sensação é assim: quando eu oro, eu estou aqui, Deus está lá. Essa é a sensação. Eu oro em direção a um Deus que está lá no alto sublime trono. Só que não é isso, porque se for assim, eu não estou diante dele. Lembra que Isaías fala? As abas de suas vestes tocam o quê? A presença de Deus enche o templo e ele toca a terra. É só olhar Isaías, nós estudamos semana passada.
Ou seja, nós não estamos orando daqui para lá, nós estamos orando daqui. Nós estamos na presença de Deus, nós estamos diante de Deus. Ele está perto de nós, não nós perto dele, mas Ele perto de nós. Você já parou para pensar nisso, gente? Que nós não estamos distantes do Senhor? Então o texto fala aqui sobre essa arte. Então ele diz assim: se você aprender esta arte sagrada de fazer seus pedidos conhecidos a Deus em tudo, e a paz de Deus que excede todo entendimento, agora essa paz que excede o entendimento que está no nosso coração, ela vai nos levar de novo a esse que nos liga a Deus. E que diz o texto? Guardará o vosso coração e a vossa mente em quem? Em Cristo Jesus. Ela vai guardar para que ninguém nos tire da presença do Senhor. Essa paz que excede o entendimento. Então essa paz até nos coloca num lugar de segurança. No meio vai falar assim, ó. É também, vê se todo mundo achou aí, é também uma paz que nos liga a Jesus. E a paz de Deus excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso significa que seus afetos, seus pensamentos, seus desejos, seu intelecto, seu coração estarão protegidos para que não tema, e que a sua mente também estará protegida para que não conheça qualquer tipo de perplexidade, ou seja, para não vacilar. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará. É tudo em Cristo, e portanto essa paz é duplamente doce e preciosa para nós. Meus queridos, alguns de vocês não sabem nada sobre essa paz de Deus, e talvez vocês se perguntem por que nós cristãos fazemos tanto alarido sobre nossa religião. Ah, se você soubesse, talvez fizesse ainda mais barulho sobre isso do que nós. Pois se não houvesse outra vida, e sabemos que há, o hábito bendito de ir a Deus em oração e lançar todos os nossos cuidados sobre Ele nos ajuda, não é ajudará, nos ajuda a viver com mais alegria, mesmo nessa vida. Ou seja, a alegria ela é para ser vivida aqui também, não é só na eternidade. Não acreditamos no secularismo. Entretanto, se acreditássemos, não haveria preparação para a vida terrena, como viver para Deus e em Deus. Se você tem um Deus fictício e simplesmente vai à igreja ou à capela, carregando o seu livro de orações ou seu livro de hinos, e assim pensa que é cristão, você está enganado. Mas se você tem um Deus vivo, verdadeira comunhão com Ele, vivendo constantemente debaixo a sombra das asas do Todo-Poderoso, então desfrutará de uma paz que fará os outros se maravilharem e você mesmo se surpreenderá. Esta é de fato a paz de Deus que excede todo entendimento. Aqui eu não sei se vocês já viram, se vocês sabem que existia um livro de orações antigamente, chamado livro de orações. Antigamente, a pessoa tinha esse livro de orações, não é a Bíblia, era um livro de orações que te dava direção para as orações. Aí ele fala, a pessoa andava com esse livro de orações, a pessoa andava com o inário. Mas vocês sentiram falta de um livro aqui?
A Bíblia. Então, quando ele fala aqui, ele fala intencionalmente. Ou seja, essa pessoa ela ia orar, ela ia cantar, mas ela não estava o quê? Alicerçada na palavra. Por isso que ele chama de Deus fictício. O que ele está levantando, gente? Ele está levantando uma coisa importante para a gente pensar. Que estar aqui não significa que nós estamos na presença de Deus. O que vai significar que nós estamos na presença de Deus é aqui, no nosso coração. A gente pode vir à igreja e o nosso coração não estar junto. Por isso que ele está tratando aqui, porque essa paz que excede o entendimento, ela vai fazer morada aqui. Não é algo externo, não é algo superficial, é algo profundo. Por isso que ele finaliza, e vocês perceberam, o livro é finalizado e o capítulo é finalizado desse jeito. Então tudo que foi falado no livro, estudado no livro, através desses 3 autores, ele finaliza dizendo assim: tudo isso é importante, mas se não for colocado em prática, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Se tudo isso que nós estudamos à luz da palavra não for colocado em prática, nós estávamos servindo um Deus fictício, não o Deus verdadeiro. Então olha que desafio para nós. É um desafio para mexer conosco e nos levar a pensar, a nos levar a olhar para nós mesmos no espelho. Eu não sei se já ficou um tempo parada olhando no espelho assim de pertinho, porque quando você para no espelho, olha e sai, você tem uma imagem de você. Mas quando você para em frente ao espelho e fica, você começa a perceber, é uma espinha, é uma mancha, você começa a perceber os detalhes. Então quando a gente para à luz da palavra, a gente começa a perceber quem nós somos. Deus começa a se revelar a nós, e quando Ele revela a santidade dEle, Ele revela quem nós somos. Mas há uma boa notícia: Ele está pronto a não nos deixar como somos, a transformar a nossa vida, a levar-nos a ser pessoas transformadas. Por isso que o livro termina desse jeito e o capítulo termina desse jeito. Se nós estivermos com o livro de oração debaixo do braço, com o inário debaixo do braço, vindo para a igreja, mas nós não tivermos com o coração na palavra, agora se nós tivermos com o coração na palavra, gente, nada nos segura a ter um relacionamento mais profundo com Deus, porque essa é a vontade dele em Cristo Jesus para cada um de nós. É isso que Deus tem preparado para nós. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, colocar alguma coisa? Sim. A oração, hoje eu fiquei bem contente de ver o Luiz Paulo correndo de serviço. Olha que bênção. Glória ao Senhor. Está vendo? A palavra diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Deus pode. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Vamos ficar em pé para a gente orar e receber a bênção do Senhor? Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. Que privilégio é ter estudado esse livro à luz da Tua Palavra e ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Que privilégio é ser desafiado pelo Senhor essa noite a uma comunhão e um relacionamento mais profundo com o Senhor. E nós reconhecemos, Senhor, que o resultado disso só pode vir do Senhor ao nosso coração, porque pelas nossas forças e pelos nossos méritos nós somos incapazes, mas nós nos rendemos ao Senhor. Que o Senhor nos conduza, Senhor, nos abençoe, nos transforme, que o Senhor, ó Deus, nos leve a experimentar essa paz
que excede o entendimento, que vai lá no profundo do nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa receber a nossa gratidão. Obrigado, o Senhor falou conosco, o Senhor nos abençoou com a Tua palavra. Que agora o Senhor possa nos abençoar de volta aos nossos lares, possa abençoar a nossa noite de sono. Que se há alguma coisa que esteja roubando a nossa paz, nos deixando ansiosos, que o Senhor possa tomar nas Tuas mãos e que nós possamos descansar seguros no Senhor. Como a Tua palavra mesmo diz, que nós possamos deitar e dormir, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. O Senhor, ó Deus, é quem provê tudo para nós, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor nos ama. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora, Igreja de Cristo e de paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e Pai que governa a nossa vida, que o poder, a unção do Espírito Santo do Senhor, que conduz-nos seguros no Senhor, esteja sobre nós essa noite e por todos os dias da nossa vida, que esteja conosco em Brusília e por onde o Senhor nos levar. Amém e amém. Amém.